Remissões Evangélica no Lar, Viver Feliz, cumprimentam a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, minhas queridas irmãs, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez, eu estou aqui para lhes trazer algo muito importante, que é a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor faz muitas diferenças em nossas vidas. Porque já começa desde que quando convertemos, aceitamos o Senhor Jesus Cristo como o nosso eterno e incomparável Salvador. Porque só Ele pode fazer tais coisas que nós, com as nossas forças, não temos esta capacidade de nos libertar dos erros, de nos libertar das iniquidades, de nos libertar da corrupção. Mas através do Espírito Santo do Senhor, nós temos esta grande recompensa. Porque se um dia nós nos entregarmos o nosso coração ao Senhor, Ele nos transformará as nossas vidas. E nós teremos liberdade de viver na presença de Deus, na qual, se nós não aceitarmos, se nós não buscarmos, se nós deixarmos a nossa vontade, jamais nós teremos este privilégio de estar na presença do Senhor. E eu quero, meus amados, ler alguns versículos da palavra de Deus que está ali nas cartas de Paulo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5, porque é uma palavra muito importante para a nossa vida, é uma palavra muito importante para a nossa convivência com o nosso próximo, e que onde nós vamos ver o que falta para nós e o que nós temos que fazer a partir desse momento em que nós decidimos ser servo de um Deus eterno, de um Deus que pode nos curar, que pode nos libertar e que pode repreender todo o mal, todo o castigo e toda a referência do demônio de Satanás. Porque o Senhor Jesus com os exércitos celestiais do nosso Deus, eles vivem ao nosso redor, lutando contra as forças malignas do inimigo, contra os exércitos malignos de Satanás, para que nós possamos trilhar nos caminhos do Senhor, sem desviar nem pela esquerda, nem pela direita. Porque o mundo de Satanás, o mundo que está pervertido com as obras do diabo, ele sempre nos traz algo que parece ser bom, mas somente é bom aos nossos olhos. Mas para a nossa convivência, para o nosso futuro, isso é perecível. E se nós darmos ouvido ao mundo, certamente nós iremos perecer. Diz assim a palavra do Senhor ali em Romanos,
no capítulo 12, no versículo 1 até o 5, diz assim: Rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros de todos. E que Deus possa abençoar a sua rica e santa palavra, que nos possa dar um entendimento para que nós possamos compreender o que é verdadeiramente servir ao nosso Deus. Porque ele nos diz ali no primeiro versículo, o Paulo diz ali no primeiro versículo: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo já estava ali falando aos romanos e que talvez eles poderiam estar em dúvida do que seria servir a Deus, do que seria servir ao Senhor Jesus Cristo, porque Paulo foi um soldado romano. Paulo defendia as leis de Roma de corpo, alma e coração, e ele era perfeito nas suas diligências. Tudo o que lhes era ordenado, ele cumpriria aquilo que lhe era ordenado. Mas uma certa vez, ele ia em busca de algo que para ele foi determinado. Mas quando ele chegou em uma certa distância do caminho, lhe apareceu o anjo do Senhor e lhes disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? E somente ele viu aquele brilho que seus olhos, sua vista não resistiram, e ele perdeu a visão e não poderia ver ninguém. E ele disse aquela voz, quem és tu, Senhor? E só que porque ele era um homem, que ele era obediente às leis, e diante de Deus, diante dos anjos de Deus e diante da presença do Espírito Santo do Senhor, ele não ia ser diferente. Ele não ia ser diferente. Ele ia se apresentar da mesma forma que ele apresentava diante dos seus comandantes, porque ele era um soldado romano, e ele buscava destruir a igreja do Senhor, mas com aquela claridade ele disse: quem és tu, Senhor?
E, aquela visão, aquela voz disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Como é maravilhoso quando nós encontramos, quando nós vimos o que é o poder de Deus, nos atrai e nos deixa impressionado daquilo que está acontecendo com nós, e não sedes conformado com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento. E isto era aquilo que Paulo tinha, um entendimento de todas as coisas, e ele disse: quem é Senhor? E aquilo foi determinado para ele. E aquilo foi feito para que ele pudesse abandonar aquela vida mundana. E seria um homem perfeito na presença de Deus, porque ele era perfeito em todas as suas jornadas que a ele fosse determinada. E na presença de Deus, com certeza não ia ser diferente. Ele iria ser um homem fiel ao seu Deus, ao nosso Deus, que é o meu Deus, e que possa ser o Deus de todo mundo. Mas muitos ainda estão na perversidade do mundo, muitos ainda estão fazendo algo diferente que não é do agrado de Deus, que é contra a legislatura do Senhor, porque lá nos 10 mandamentos que foi escrito por Moisés, está escrito que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E isso nós não temos em mente, nós não temos em consciência. A nossa consciência está longe de todas estas coisas. Por isso, meu amigo e minha amiga, a palavra de Deus, ela nos fala a todos os momentos o que nós devemos de ser e o que nós devemos de fazer, mas nós deixamos de lado para seguir a vontade do inimigo. Igual quando Deus criou o homem e colocou lá no paraíso, lá no jardim do Éden, que lá era um paraíso onde tinha todas as coisas. E lá tinha uma perfeição tremenda. E Deus disse ao homem: de tudo que aqui existe, você pode usufruir de tudo, mas somente daquela árvore que está no centro do jardim, dela não tocarás, porque no dia em que nela você tocar, certamente você vai morrer. Mas aquele homem, Adão, ele era uma criatura, a imagem e a semelhança de Deus, igual nós somos hoje. Nós somos imagem e semelhança de Deus, mas só que nós não guardamos nos direitos de ser igual a Deus. Nós somos muito diferente de Deus. Nós somos muito diferente, porque antes que o homem aceitasse a proposta do diabo, de Satanás, ele era perfeito, ele era igual a Deus, porque diz na palavra de Deus que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, e soprou em suas narinas o seu espírito, que é o nosso fôlego, que nós respiramos hoje. Mas nós somos diferentes, porque nós aceitamos todas as propostas do diabo e do inimigo. Veja bem, quando o Senhor Jesus ficou lá no monte 40 dias e 40 noites, ele foi tentado pelo diabo, que ele ficou sem comer e sem beber. E quando o diabo chegou perto dele, ele disse que ele tinha fome. Aí ele pegou uma pedra e falou que transforme essas pedras em pão.
o diabo, o Senhor Jesus disse a Satanás que nem só de pão o homem viveria, mas ele tem que viver da palavra de Deus. Que nem só de pão vive o homem, mas sim também da palavra de Deus. E dessa forma, nós temos que prosseguir a nossa vida, não dando ouvido ao Satanás, não dando ouvido ao diabo, porque o diabo, ele vem com essa, se você fazer o que eu estou mandando, igual a gente vê tantas coisas, quantas coisas. Eu no passado, quando eu era criança, eu não tinha uma sabedoria igual tem hoje, de um raciocínio igual tem hoje. Não tinha. Porque naquele tempo, os meus pais, eles faziam tantas coisas erradas. Tantas coisas erradas. E eu vi aquilo, eu achava que aquilo era uma perfeição. Mas hoje, a perfeição somente eu vejo no nosso Deus, no seu Filho, no Senhor Jesus Cristo, que Ele é perfeito, que nós temos a natureza pecaminosa, nós cometemos erro talvez que nós não queremos cometer, igual foi feito com o Adão. Ele cometeu um erro sem querer, porque o diabo, Satanás, chegou lá e conversou a ele e tirou dele toda a plenitude da presença de Deus. E naquele momento veio a morte, veio o sofrimento, veio a amargura, veio o castigo, veio a dor e veio a solidão. Que o homem ficou solitário na terra e Satanás e os seus anjos tomou conta da vida do homem. Porque Satanás já não tinha jeito mais de... Satanás não tinha jeito mais de reconciliar com Deus. E não tem mais jeito de reconciliar com Deus. Ele está condenado perpetuamente. E ele não tem mais volta para viver na presença de Deus. Porque ele era um anjo, chefe dos exércitos celestial. Mas ele fez algo que ele foi expulso do paraíso. Ele foi expulso e não teve mais como ele voltar. Porque Deus não iria viver mais com a presença de pecado, de arrogância, querendo ludibriar todos os exércitos do nosso Deus lá no paraíso celestial, no qual um dia vamos ter a liberdade de ficar e morar naquela mansão por perpetuamente. Que lá somente aqueles que faz a vontade de Deus, somente aqueles que vivem a vontade de Deus, porque Deus também não te põe uma lei que você tem que ser. Não é assim. Deus somente, Ele fez o mandamento, como Ele fez com Adão. Ele entregou todas as coisas nas mãos de Adão e disse: de tudo você pode usufruir, mas somente daquela árvore que está no meio do jardim, no centro do jardim, nela você não tocará. Porque no dia em que nela você tocar, certamente você irá morrer. E assim foi feito, e assim foi determinado, que nós temos que passar por essas consequências, que hoje eu estou aqui, mas amanhã eu posso não estar mais. Eu posso
já ter passado para o outro lado, e que o momento em que eu passar, não terei mais volta aqui, não terei. Somente o Senhor Jesus Cristo teve este privilégio de um dia morrer, ser sepultado, e no terceiro dia ele derrotou a morte, na qual essa nós tomamos parte da vida, que se nós estarmos com o Senhor, certamente jamais nós morreremos, certamente jamais nós seremos isca do diabo, porque o diabo já está castigado, o diabo já está no seu devido lugar e ele vai ser condenado perpetuamente e ele não vai ter mais solução para resolver os problemas e voltar na presença de Deus. Pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pela graça, nós já temos a liberdade de viver na presença de Deus. E você que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, que ainda não anda nos caminhos do Senhor, você só ouve a palavra de Deus, mas você ainda não entregou completamente a sua vida, não entregou completamente o seu coração, não decidiu ainda a aceitar a salvação que o Senhor Jesus Cristo um dia ali na cruz do Calvário morreu e foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscitou para devolver a você a liberdade de estar na presença de Deus. Porque um dia Deus fez uma promessa, que nos daria uma terra que mana leite e mel, e que esta terra é nas mansões celestial, porque aqui nós vamos passar dificuldades, aqui nós vamos ser repreendidos a todos os momentos pelas forças malignas, porque eles não querem que a palavra de Deus seja anunciada, seja distribuída. O Satanás, ele sempre está pondo algo na cabeça das pessoas para que elas não ouçam o que está escrito na palavra de Deus. Mas, conforme a medida da fé que Deus deu para cada um, você tem que persuadir, você tem que buscar, você tem que ser dessa forma, conforme a medida da fé que Deus te deu. Não é uma fé que você fica metade para lá e metade para cá. Você fica com um pé na direita e com um pé na esquerda. Você tem que ou fica na esquerda ou fica do lado de Deus. Porque se você ficar do lado de Deus, eu tenho certeza que uma grande recompensa você terá. Porque se aqui nós sofremos, porque se aqui nós passamos por momentos difíceis, porque se aqui às vezes nós sentimos que nada está bom, meu amigo e minha amiga, pensa bem, quando chegar aquele dia que o Senhor nos julgará, porque Ele vai chamar cada um pelo seu nome e vai mostrar tudo o que nós fizemos aqui na face da terra, em vida,
Nós um dia vamos ter este privilégio de ouvir o Senhor falar: vinde a mim, benditos de meu Pai. E também vamos ter essa liberdade de ouvir: afastai-vos de mim, maldito, eu vos não conheço. Quantas coisas incríveis, difíceis até de pensar. Meu amigo e minha amiga, pense bem como é doloroso. Você chega em uma festa, e ali, naquela entrada, existe um segurança. Ele olha bem na sua cara e fala: aqui você não tem parte. E você está ansioso de entrar ali naquela festa, porque ali tem muitas coisas boas, atraentes, mas infelizmente você é barrado e ele vai dizer para você: aqui você não entra porque você não foi convidado. Que tristeza, mas é uma tristeza triste. E assim vai acontecer com muitos que irão chegar, que irão ouvir e vão ficar tristes. Eles vão dizer: Senhor, Senhor, eu era um pregador, eu era um pastor, eu convidava muitas pessoas, eu dava a cesta básica, eu repartia o meu salário com as pessoas, com os mais pobres, mas isso não adianta. Ele tinha que renunciar ao mundo de vez, porque isto é uma obrigação de cada um de nós, ajudar o nosso próximo, quando o nosso próximo está necessitando de algo, e se nós estivermos fartura, nós temos que abrir os nossos celeiros e compartilhar com aqueles que necessitam. Mas isso não vai adiantar. Isso não vai adiantar, isso não vai fazer nós entrarmos nas mansão celestial, porque nós apenas repartirmos aquilo que era o nosso dever. Mas o nosso dever principal de andar na presença de um dia poder viver na mansão celestial junto com os anjos de Deus é renunciar ao mundo de verdade, é renunciar ao mundo perverso, é renunciar todas estas coisas malignas que o diabo propõe para que nós servimos a ele do nosso melhor. Porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Veja que coisa maravilhosa, veja que coisa especial, porque assim, em um corpo, temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Veja quantas coisas nós temos a nosso favor, porque talvez nós pensamos que estamos só, nós pensamos que não tem jeito para aquilo que nós pensamos em fazer, mas a palavra de Deus nos indica o que é favorável e o que temos que ser e o que temos que fazer. Vamos observar, buscar mais, porque quantas coisas nós vemos que está acontecendo no nosso planeta. Veja as notícias nos telejornais, as notícias
nas redes sociais, é um contra o outro, porque como em um só corpo temos muito membro, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um do outro. Veja o que pode acontecer, veja o que podemos fazer. Muitas vezes nós somos infiel a nós mesmos. Nós não guardamos aquilo que é verdadeiro, aquilo que nos faz bem e aquilo que nos faz permanecer na presença do nosso Deus. E que Deus possa abençoar você e toda a sua família, que possa ser pessoas dignas de fazer a vontade do Senhor. Porque é isso que Ele almeja, que nós deixamos de servir o inimigo para servir a Ele, porque um dia a recompensa Ele nos dará, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém.